Boa tarde a todos. É um prazer estar novamente com vocês, irmãos encarnados, irmãos desencarnados que estão aqui presentes. Eu agradeço a permissão que vocês nos dão de entrar nas suas casas para que a gente possa fazer um estudo. Poderia ser uma palestra, se a gente fosse falar de um determinado tema, tal, mas quando a gente tem curiosidade de alguma coisa, aí a gente faz o estudo. E é isso que nós vamos fazer hoje, certo? Nós vamos, inicialmente, então, agradecer a Deus, né, por a oportunidade que Ele sempre nos concede. Nós aqui reunidos, junto com a espiritualidade, com certeza o Dr. Bezerra de Menezes destacou alguém também para nos auxiliar, porque esse é um trabalho que a gente sempre faz em conjunto. Nós somos meras ferramentas aqui nesse momento. Por isso nós queremos agradecer a Deus, inicialmente, agradecer a Jesus, agradecer os nossos anjos de guarda, com certeza também os nossos protetores, aqueles que muitas vezes têm bastante nos auxiliado nessas tarefas aí. Nosso anjo de guarda, voltado para a nossa evolução espiritual, e os nossos protetores para o nosso dia a dia, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes deve ter preparado o nosso ambiente, deve ter nos preparado também para que a gente tivesse as nossas capacidades de entendimento mais ampliadas, para que a gente possa assimilar os ensinamentos que aqui foram trazidos. Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como em outros mundos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Pão da alma e pão do corpo, perdoa as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus irmãos, o nosso trabalho de hoje é falar sobre percepção, sensações e sofrimento dos espíritos. Isso é uma curiosidade que a gente tem, né? Afinal de contas, depois que a gente desencarna, que a gente está lá no plano espiritual, o que acontece? De que forma que eu vivo lá? De que forma eu me relaciono? O que eu consigo enxergar? Será que eu consigo assimilar as coisas lá? Será que eu vou aprender alguma coisa lá também? Será que eu vou só sofrer castigos? Ou será que eu tenho oportunidade também de me preparar para retornar a esse nosso plano? Então, vejam que lá, aqui a foto mostra que está todo mundo espalhado, como se diz aí, né? Cada um procurando o seu caminho. Então, nós temos uma luz no centro e as pessoas normalmente estão se dirigindo para o centro, o quê? Para o esclarecimento, ok? Para saber, afinal de contas, o que eles estão fazendo naquele plano. Mas essa é uma curiosidade nossa. Então, bom, pessoal, tem um probleminha aqui, não consegui passar adiante, mas vamos lá. Então, esse nosso estudo, ele vai ser retirado do Livro dos Espíritos, nós vamos beber na fonte, né? Livro dos Espíritos, da parte da vida espiritual, no capítulo 5. Então, nessa parte aí, nós vamos poder ter todos os subsídios, as informações que nós... É lógico que existem outras obras, como, por exemplo, as obras de Chico Xavier, né? No mundo maior ali, as obras em que André Luiz vem nos contar como é que é esta vida lá no plano espiritual, ok? Então, o Livro dos Espíritos faz parte da segunda parte, né, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, capítulo 5 da vida espiritual. Então, começa com espíritos errantes. Esse assunto já foi abordado muito brilhantemente pelo nosso irmão Luiz Piller, há 2 semanas atrás, eu acho, e a nossa parte aqui é percepção, sensação e sofrimento dos espíritos. Então,
Será que a gente tem uma ideia, a gente pensa como que é, a gente tem curiosidade de saber o que vai acontecer na hora que a gente desencarnar, que nós vamos estar na erraticidade, nesse período que medeia entre uma encarnação e outra? Porque, reforçando aquilo que o Luiz Miller disse lá, erraticidade não quer dizer que o espírito está errando, quer dizer que ele está num determinado lugar onde ele vai passar por um certo tempo, uns mais, outros menos. Então, este período que medeia entre uma encarnação e outra, nós chamamos de erraticidade. Então, será que estando lá nós vemos os outros espíritos, conhecemos as pessoas, podemos estar com parentes, com conhecidos, podemos estar à frente de alguém que a gente prejudicou, de que nos prejudicou? Será que existe, a gente vê animais lá, será que ele consegue distinguir as cores, as construções? Esse é um questionamento que nós normalmente fazemos. Então, Kardec colocou uma série de perguntas e que a gente gostaria de conversar com você, na verdade, de estudar junto, certo? Então ele pergunta: a alma, uma vez no mundo dos espíritos, tem ainda percepções que tinha nesta vida, ou seja, desencarnando. Nós vamos ter as percepções, nós vamos ver, nós vamos enxergar, nós vamos entender da forma como nós entendíamos quando estava encarnado? Ele diz que sim. E outras que não possuía. Veja, sim, e outras que não possuía. Não possuía quando? Quando nós estávamos aqui encarnados. Por quê? Porque o seu corpo era um véu que a obscurecia. Quer dizer, o corpo, ele cria um véu, ele não deixa que a gente consiga ter essa percepção completa aqui. Mas no mundo dos espíritos, sim. Porque no caso, a inteligência é um atributo do espírito, não é do corpo. Mas se manifesta mais livremente quando não tem entraves. Entraves quer dizer, por exemplo, o corpo físico, né? Então, aí, como ele disse, a resposta foi que sim, e outras ainda que não possuía, que não conseguia se manifestar aqui no plano físico, ele pergunta: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Sabem ele todas as coisas? Porque ele disse que lá tem outras mais, né? Puxa, mas então, a hora que a gente desencarnar, a gente vai ter todas as percepções, vai conseguir ver, vai conseguir entender tudo. É ilimitado. Ele pergunta isso. Aí os espíritos respondem: é lógico que quanto mais se aproxima da perfeição, quanto mais elevado o espírito, mais sabem. Se são superiores, bem elevado, sabem muito. Agora, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes em todos os assuntos. Vejam, né? Então, tem uma gradação. Se são elevados, sabem mais. Se não são elevados, sabem pouco, né? Aí, Kardec pensou: vou perguntar mais coisas, né? Porque essa é a parte filosófica da doutrina, hein? Os espíritos conhecem o princípio das coisas. O que é o princípio das coisas? O princípio das coisas é: você sabe do princípio disso aqui? Sabe como funciona, como é, como cresceu, como nasceu, o porquê que acontece? Isso que significa o princípio das coisas. Aí a resposta dos espíritos vai depender da elevação, conforme a elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens, veja. Então, tem espírito que está lá, né, no plano espiritual desencarnado, mas que não sabe mais do que nós. Mas tem outros que são mais elevados, é lógico que eles conhecem mais o princípio das coisas. Como ele perguntou lá em cima, conhecem? Aí ele pensou: bom, se conhece, aí eu vou perguntar: os espíritos compreendem, tá, a duração como nós? Aqui ele está falando duração e tempo, ok? O tempo, será que o tempo para os espíritos é o mesmo que o nosso aqui? Aí ele disse que não. E isso faz com que nós compreendamos, não nos compreendamos sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Ou seja, quando os espíritos falam de data e de época, a gente não entende muito bem, porque a nossa noção de tempo aqui é outra.
entende? A nossa ação de tempo é outra aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os espíritos, né, eles estão lá naquele plano e não existe como nós um período aqui de 50, 60, 40, 80 anos que depois a gente desencarna. Então, para nós, o tempo é esse tempo aí, ok? Mas dependendo do momento, digamos que sejam espíritos felizes lá. Aqui, por exemplo, quando você está bastante contente, feliz, se encontra um amigo, fica batendo papo, tal, fica conversando, daqui a pouco, meu Deus do céu, e o tempo passou tão rápido, eu nem notei, parece que foi pouco, parece que foi há pouco que a gente se encontrou, né? Veja que dependendo do momento nosso, nós também temos noção de tempo diferente. Agora, veja, se você está lá numa fila esperando para ser atendido, meu Deus do céu, o tempo não passa. E aí ainda você diz, meu Deus, parece um ano, parece que está passando um ano. Então, é isto que os espíritos estão falando, certo? E o Kardec faz um comentário, né? Os espíritos vivem fora do tempo, tal como nós compreendemos. A duração para eles praticamente não existe. E aí ele compara, e os séculos, tão longo para nós um século, 100 anos, é muito tempo, né? São aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade. E aí ele faz uma comparação, uma analogia. Da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Ou seja, eu estou aqui olhando ali do Centro Espírita Pai do Senhor, por exemplo, eu estou vendo o Morro da Boa Vista, a serra lá, tudo parece alto, né? O rio é lá embaixo e tal. À medida que eu me elevo, digamos que eu vou subindo, eu vou lá no avião, olho lá de cima, parece que não existe mais essa saliência alta e baixa. Então, veja, dependendo do ponto de vista, eu acho que tem mais saliência ou que tem menos saliência, ou seja, o tempo também para eles é diferente, ok? Bom, e aí ele perguntou, os espíritos fazem do presente momento, uma ideia mais precisa e mais justa do que nós? Aí eles vão responder, mais ou menos, como aquele que vê claramente tem uma ideia mais justa das coisas do que o cego. Mas veja a comparação que eles fazem, né? Por exemplo, uma pessoa que é cega, ela não tem uma ideia clara do que sejam as coisas. Se você perguntar para um cego, você está vendo esta flor? Ele até pode estar sentindo o cheiro, tal, no perfume e tal. Ele passa a mão, sente mais ou menos como é que é, mas ele não tem uma ideia clara. Então, ele está dizendo que para os espíritos veem o que não vedes e julgam diferente de vós. Mas também tem uma ressalva, mas ainda uma vez, isso depende da elevação. Então, tudo depende da elevação do espírito, certo? Aqueles mais elevados, eles têm uma percepção maior das coisas, certo? Eles conseguem ver coisas que nós não vemos, comparando aqui com o cego, para a gente conseguir entender melhor. Como têm os espíritos o conhecimento do passado? Esse conhecimento é para eles ilimitado? Então, vamos ver, nós aqui temos o nosso conhecimento do passado, desse passado aqui, presente dessa reencarnação, certo? E aí ele está perguntando se os espíritos têm esse conhecimento do passado. Esse conhecimento é para eles ilimitado? Por que ele perguntou ilimitado? Porque o espírito já teve outras encarnações, então ele quer saber se eles conseguem ter conhecimento de todo esse passado e para trás, né? Então, a resposta é o passado, quando deles nos ocupamos, é presente. Veja, o passado, quando dele nos ocupamos, é presente. Então, eu estou pensando numa coisa que me aconteceu, para mim, para eles, é como se fosse presente. Precisamente como te lembras de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio durante o tempo que nós estamos encarnados. Então, ele vai dizer que durante o tempo que a gente está encarnado, a gente lembra de coisa, por exemplo, da infância. Uma coisa que me aconteceu, que me marcou muito.
A gente no dia de vez em quando, meu Senhor, parece que aconteceu ontem, parece que eu estou vendo hoje aquilo que aconteceu. É isso que eles querem dizer, certo? Quando ele diz que o passado, quando dele nos ocupamos, é um presente. Entretanto, como não temos os espíritos, né, mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos das coisas que desapareceram para ti. Então, tem coisas que nós não lembramos, mas os espíritos se lembram, certo? Da infância, de outras reencarnações, ok? Talvez de 2 reencarnações, 3 reencarnações atrás. Por quê? Porque eles não têm mais o corpo físico. É isso que ele está falando, o véu material que obscurece. Mas nem todos os espíritos conhecem, a começar pela sua própria criação. Então, nem tudo eles conhecem também, certo? Do passado. Ele diz a começar pela sua própria criação. Não sabem quando que foram criados. Bom, aí ele perguntou do presente, ele vai perguntar do futuro. Os espíritos conhecem o futuro. Aí ele vai dizer, depende da sua perfeição. Veja que é tudo relativo à perfeição, à evolução de cada espírito. Quase sempre nada mais fazem do que entrevê-lo, mas nem sempre têm a permissão de revelar. Quer dizer, eles têm uma ideia, pode ter uma noção mais ou menos desse futuro, né? Mas nem sempre têm a permissão de revelar. Veja que os espíritos estão dizendo que nem sempre têm a permissão de revelar. Veja, chamando a nossa atenção para muito de nós que vai querer saber a sorte, certo? Saber o que vai acontecer. Fazer um negócio, vai lá perguntar para cartomante e tal. Ele está falando disso. Então, nem sempre tem a permissão de revelar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente recebe revelações que não deveriam ser reveladas, mas a falta de bom senso do encarnado faz com que ele queira se achar, né? Eu vou dizer para ele o que eu estou vendo, qual é a previsão que eu estou fazendo, certo? Então, quando veem, ele lhes parece presente. Então, quando vê, é como se fosse presente, né? O espírito vê o futuro mais claramente, à medida que se aproxima de Deus, ou seja, evoluindo, né? Depois da morte, a alma vê e abarca de relance as suas migrações passadas. Quer dizer, quando desencarna, tem condições de verificar as suas reencarnações passadas, né? Mas não pode ver o que Deus lhe prepara, ou seja, aquilo para frente, que estão nos desígnios de Deus, né? Na nossa marcha, a gente não pode ver. Para isso, é necessário que se esteja integrado nele, depois de muitas existências. Então, aqui diz que pode acontecer o conhecimento futuro mais aprofundado, mas é necessário que se esteja integrado nele, ou seja, muito evoluído, como a gente diz, perto de Deus, próximo de Deus, né? Depois de muita existência, está falando aqui da evolução. Então, aí Kardec, como ele disse, necessário que esteja integrado, aí ele pergunta, os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Aí ele diz, completo não é o termo, porque Deus é o único e soberano Senhor, e ninguém pode igualar. Então, nós não vamos poder ter esse completo conhecimento do futuro. Ok? Lembrando mais uma vez, às vezes a gente quer fazer uma TVP, uma terapia de vida passada, para saber o que é, e às vezes a gente também procura para saber o que vai ser, né? Então, os espíritos veem Deus, como ele falou lá, que dependendo da evolução a gente está próxima de Deus, então os espíritos veem a Deus, aí ele diz que somente os espíritos superiores o veem e compreendem, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Então, esse termo aqui, superior, veem e compreendem, nós não temos ainda uma ideia de como que isso funciona, porque talvez até a gente não tenha nem palavras que a gente consiga entender isso aí.
veem e compreendem, né? Os superiores. A pessoa que já está mais evoluída, se ela olhar uma planta, olhar uma flor, olhar a natureza, é como se ela estivesse vendo Deus, né? Ok? E quando a gente vê uma flor que está murchando, uma flor que está desabrochando, uma flor que está emitindo aquele perfume agradável, a gente compreende que isso faz parte da natureza. Agora, os espíritos inferiores sentem e adivinham. Sentem e adivinham os espíritos inferiores. Não quero dizer que os nossos selvagens são todos espíritos inferiores, mas se eles estão naquele estágio, porque estão precisando. Veja, eles não veem Deus, mas eles sentem no trovão, eles sentem no vento, eles no sol, na lua, né? E dessa forma, para eles é como se fosse um recado de Deus, o trovão, por exemplo. Então, nesse sentido. Então, quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Mesmo os espíritos inferiores, certo? Mesmo nós também sabemos que as coisas são permitidas ou não são permitidas, né? Então, eles não veem a Deus, mas sentem a sua soberania, né? Por isso que a gente diz que Deus é infinitamente justo e bom, soberano, criador de tudo e de todos. É uma coisa que já está escrito na nossa consciência, né? E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, é como se a gente recebesse uma intuição, recebesse uma advertência lá do invisível, que o inibe de fazer, o que diz, olha, não faz, não seria conveniente fazer. Vós mesmos, aí está falando para nós encarnado, né? Tendes pressentimentos que são para vós como advertência secreta. Muitas vezes o nosso anjo de guarda, os nossos protetores, cuidado, não faça, ou faça, né? Para fazer ou não fazer alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, quer dizer, eles conseguem um pouco mais do que nós. Pois compreende que, sendo mais sutil do que a vossa essência do espírito, não está mais revestida a matéria, né? Eles podem receber mais facilmente a advertência divina, ou os espíritos que estão no plano espiritual. Bom, se eles conseguem entrever estas orientações, aí Kardec perguntou, bom, essa ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Aí veja que eles dão uma explicação que vai ser fácil da gente entender. Não vem diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Merecê-lo está próximo de Deus, por exemplo, né? Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e introdução. E instrução. Perfeição e instrução. Veja, eu trabalho numa empresa, e eu estou trabalhando numa máquina. E aí, tem uma reunião na diretoria, e o diretor determina que tal peça não vai ser mais fabricada. Essa informação vai ter que ser trazida até a mim. Quem que vem? O diretor, o dono da empresa, chega lá na sessão, é lógico, se tiver uma hierarquia, ele não vai ficar perdendo tempo de levar essa informação até mim. Ele vai passar, digamos, para o gerente para o chefe de departamento, às vezes o chefe de departamento, o chefe da sessão, e às vezes o chefe da sessão vai lá falar comigo. Então, não vem diretamente de Deus. Uma analogia que nós estamos fazendo para procurar entender um pouco melhor esta pergunta e essa resposta. Bom, aí ele vai entrar na outra questão, que é a questão da visão, né? A vista, o que nós vemos, né? A vista dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos, ou seja, circunscrito quer dizer, está na nossa vista, certo? A visão, o que nós vemos, está na nossa vista, certo? Está perguntando se nos espíritos é assim também, como nos seres corpóreos, como no encarnado. Ele disse que não, é uma faculdade geral. Opa, como isso? É que ele enxerga por tudo quanto é lado?
Pode ser? Será que existe isso? Será que existe um órgão que consegue enxergar por todo o corpo? Vamos dar uma pensadinha? Existe no nosso corpo um órgão que ele é sensitivo para tudo quanto é lugar do corpo? Já pensaram no toque? Você toca lá no dedo, você sabe, estou tocando no dedo. Você toca lá na testa, aí estou tocando na testa. Eu toco na barriga, eu sei que estou tocando na barriga. Veja que nós já temos um órgão que ele está distribuído em todo o nosso corpo, até para fazer uma comparação. Então, o que eles estão dizendo é que a vista está em todo o... Na verdade, é o perispírito, porque nós somos espíritos que temos um corpo físico e que temos um corpo intermediário, que é o perispírito. Quando nós desencarnamos, o corpo físico fica aqui na Terra, porque faz parte da Terra, e o espírito, com seu corpo espiritual, é que vai para esse plano. Então, lá não existe esse corpo físico, né? E daí, esta faculdade está em todo aquele corpo do espírito, ok? Agora ele vai falar da questão de estar em vários lugares. O espírito precisa transportar-se para ver em 2 lugares diferentes, como nós. Eu estou aqui em Joinville, eu quero ver as coisas ali do Angelone, estou em Joinville. Eu quero ver num outro supermercado lá em Curitiba, eu tenho que ir para Curitiba, me deslocar, porque eu tenho um corpo físico. Então, os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes, podem ver ao mesmo tempo, num e no outro hemisfério do globo, ao mesmo tempo. Aí a resposta é, como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar, dirigir-se para muitos pontos do mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza, também da elevação. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter a visão em conjunto. Então, a gente vê nas obras de André Luiz lá, por exemplo, que quando eles querem se deslocar para um determinado lugar, eles vão volitando, e às vezes é forma do pensamento. Pensou e está lá. Então, ele pode pensar num lugar, pode pensar no outro, eles estão praticamente ao mesmo tempo, ok? Aí Kardec faz um comentário. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, ou seja, em todo, como a luz num corpo luminoso. Se você olhar uma lâmpada, essa luz está em volta dele todo. É uma espécie de lucidez universal, que estende a tudo, envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculo material. Ou seja, treva quer dizer não há escuridão para eles. Compreende-se que assim deve ser, pois o homem, a nossa vista funciona através de um órgão que recebe a luz e sem a luz fica a obscuridade. Então, para nós chegar tem que ter luz. Para os espíritos, não. Dos espíritos, a faculdade de ver é um atributo próprio do espírito, que independe de qualquer agente exterior, não precisa de luz. A vista não precisa da luz. E aí ele manda lá vai na questão 92, que vai falar em ubiquidade. Ubiquidade quer dizer estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eles estão chamando a atenção aí e convidando vocês para participar do grupo de estudo, hein? Certo? Então, o espírito vê as coisas distintas como nós, mais distinta, porque a sua vista penetra o que a nossa não pode penetrar, nada obscurece. Então, nós olhamos uma coisa e nós vemos de uma determinada forma. Quando o espírito olha para aquela mesma coisa, como a vista dele penetra mais, ele consegue ir lá no âmago, no centro das coisas, certo? Ele consegue distinguir melhor que nós. Então, ele diz que nada obscurece. Aí tem outra pergunta, já como ele falou, a distinção se distingue. Aí ele pergunta se percebe. Os espíritos percebem os sons, porque nós percebemos o som, né? Nós escutamos, né? Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Então ele vai falar, tem uns comentários aí, em outras obras,
que vai falar da questão do som, né? Então, vai falar que os espíritos, eles, no plano espiritual, a música, o som, essas coisas são diferentes. Mas aqui ele está especificamente falando do som, certo? Então, ele diz que percebe. Esse som também está em todo o corpo do perispírito, ou em todo o espírito lá. Não precisa do ouvido, certo? Então, a faculdade de ouvir como a de ver está todo o seu ser, está em todo o seu ser, ou seja, como a questão da vista lá, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, quando está encarnado, ela se manifesta pelos meios orgânicos, ou seja, o som pelo ouvido. Mas, no estado de liberdade, não estão mais localizados, repetindo a explicação de cima da questão da vista, ok? Sendo a percepção atributo do próprio espírito, ele pode deixá-lo de usar, ou seja, é um atributo do espírito. Agora eu não quero ver, agora eu não quero escutar. Essa é a pergunta. O espírito só vê e ouve o que ele quiser. Bom, todo será? Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Olha, pois agora eu não quero escutar. Então, por exemplo, o espírito, nossos anjos de guarda, por exemplo, eles estão lá na nossa casa, alguma coisa, então, certo momento, eles não querem escutar e ver o que nós estamos fazendo, eles podem ter essa percepção, certo? Deixar de usar. Agora tem a questão dos espíritos imperfeitos. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não. Eles não podem, eles têm que ouvir, queiram ou não. Aquilo que pode ser útil ao seu melhoramento. Por isso que, quando existe uma orientação, normalmente em grupo mediúnico lá, aquele espírito não tem como ele dizer, agora eu vou fechar o ouvido, agora eu vou fechar os olhos para ver. Não, ele não tem escolha, ele vai ter que ouvir, desde que aquela orientação seja útil. E agora, os espíritos são sensíveis à música? Veja que Kardec ele está fechando o leque ali, né? Será que eles são sensíveis à música? Trata-se da vossa música, perguntando se é a nossa música? A gente sabe, né? Cada música que nós temos aqui, cada letra que nós temos aqui, né? Então, trata-se da vossa música? O que é aquela perante a música celeste? Essa harmonia da qual ninguém na Terra pode ter uma ideia. O que é, né? Então, essa música celeste, nós não temos nem ideia. O que nós conhecemos é a música aqui da Terra. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Então, ver o canto do selvagem, né? E aqui na Terra nós já podemos fazer a comparação, né? Ver um canto do selvagem, ele vê uma sinfonia de Beethoven, de Bach, tal. É uma coisa diferente. Escutar um violino, por exemplo, escutar um batuque. É uma batucada, é diferente, né? Não obstante, os espíritos vulgares podem provar um certo prazer ao ouvir a vossa música, porque não estão ainda capazes de compreender uma outra mais sublime. Então, ele está dizendo que tem espírito desencarnado que gostam da nossa música, gostam de escutar um monte de música de lamento, né, coisa que a gente nem entende, né? Letras confusas e tal, mas tem espírito que gosta. Então, a música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão da sua qualidade sensitivas, muito desenvolvidas. Refiro à música celeste, que é tudo quanto a imaginar, espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então, essa música do plano espiritual, ela é bela e ela é suave. Nós não temos noção, mas nós já podemos ter uma certa noção, porque se você coloca uma música para relaxar, você vê a diferença de colocar uma outra música que faz você ficar agitado, né?
Bom, os espíritos são sensíveis às belezas naturais, ou seja, eles olham as belezas naturais e falam, meu Deus do céu, vê que coisa, que natureza, que cascata linda, que rio bonito, que flor bonito. Está perguntando se os espíritos são sensíveis a essas belezas naturais. Então, ele diz que as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estão longe de conhecer. Quer dizer, existe beleza muito mais do que nós conhecemos. Sim, são sensíveis, os espíritos são a elas segundo as suas aptidões para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas de detalhes. Vou dar um exemplo aqui. Você vai na floricultura e pede um vaso de flores, você pede rosas. Aí ela não coloca só rosa, a rosa é linda, é bonita, ela coloca rosa, ela coloca outras coisas para enfeitar ali, para formar o buquê. Então, ele diz que os espíritos ele apreciam o conjunto, né? Quando a gente olha o conjunto do buquê, você não vai só olhar a rosa, não vai só olhar, por exemplo, o mosquitinho que tem, aquela palminha que tem, nada disso. Como, por exemplo, eu tenho aqui atrás de mim, certo? Isso não é natural, né? Mas se você olhar o conjunto, é bonito. Se tivesse só uma flor, se tivesse só um ramo, não ia ficar bonito. É isso que eles estão dizendo. Então, os espíritos experimentam as nossas necessidades, os nossos sofrimentos físicos. Nós sabemos que é espírito e perispírito, não tem corpo físico. Então, eles o conhecem porque o sofreram, mas não o experimentam como vós, porque são espírito. Eles conhecem, porque sofreram, quer dizer, passaram por essa situação, então eles conhecem o sofrimento, mas eles não sentem esse sofrimento porque eles não têm mais aquele corpo físico. É isso que está falando. O espírito sente fadiga e necessidade de repouso, então, lá no nosso lar, às vezes porque agora eles terminaram uma tarefa, foram fazer um atendimento, agora eles vão descansar. Ele está perguntando se essa fadiga é do corpo físico, né? Por que eles precisam repousar? Não podem sentir a fadiga como entendeis, e, portanto, não necessitam do repouso corporal, pois não possuem órgãos em que as forças têm que ser restauradas. Nós precisamos descansar, dormir, repousar o nosso corpo físico para restaurar. Eles não, mas o espírito repousa, também repousa, no sentido de não permanecer numa atividade constante. Não estão o tempo todo fazendo assistência tal, estão descansando lá. Eles não agem de maneira material, porque a sua ação é tudo intelectual e o seu repouso é todo moral. Há momentos em que o seu pensamento diminui de atividade e não se dirige a um objeto determinado. Este é um verdadeiro repouso, mas não se pode compará-lo ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, menos precisam repousar. Veja? Legal nessas informações, né? Então, quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? São angústias morais, que torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Mas, Jacomino, o que são essas angústias morais? Dá um exemplo para nós. Por exemplo, vou falar do seguinte. Você está no consultório odontológico e você está sentado lá, aí você escuta aquela broquinha lá, zzz, zzz, zzz. Tem muitas pessoas que medo, sentem uma dor no dente, sofrem aquilo, tem pessoas que não podem sair do consultório com medo de consultar o dentista. Então, está doendo o dente deles? Não está. Mas é uma coisa que eles lembram de algo que aconteceu. Então, é por isso que eles querem dizer, são angústias morais, que torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Porque pode ser que ele está sentindo aquela dor, ele vai lá e o dentista obtura, ainda mais com essas brocas novas, né, que são refrigeradas, que tem ar, um monte de coisa, não, a gente praticamente sente muito pouco. Mas, para ele, na cabeça dele, ia dar muito sofrimento. Então, como é que alguns espíritos se queixam de frio ou calor? Também é lembrança do que sofreram durante a vida. E algumas vezes são penosas como a própria realidade. Eles estão sentindo. Tem espíritos que se apresentam nas reuniões mediúnicas dizendo, eu estou sentindo muito frio, ou estou sentindo muito calor.
não tem mais corpo físico, mas é uma lembrança da vida corpórea que muitas vezes é penosa por algo que aconteceu. Frequentemente é uma comparação que fazem para exprimirem a sua situação. Aí ele vai dar uma explicação. Quando se lembra do corpo, experimenta uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa ou algum tempo depois ainda se pensa estar com ela. Já viu? Agora nós estamos usando essa máscara. Já notaram que às vezes quando você tira a máscara, daqui a pouco dá a impressão que você está, aquela pressão na orelha, aquela pressão no nariz, na boca, no queixo? É isso, certo? Você não está mais com aquela máscara, não está exercendo uma pressão, mas você está sentindo aquele frio. Ok, meus irmãos? Então, eu agradeço a atenção de vocês, mas aqui foi só para levantar, entende, a curiosidade de vocês, porque a gente gostaria de convidá-los para os nossos grupos de estudo. Nós temos o grupo de estudo no Centro Espírita Paz do Senhor, segunda-feira de manhã, a partir das 7h30, o estudo do Evangelho, no momento até presencial, porque tem poucas pessoas lá em cima, Ana Sofia. À noite nós temos o Livro dos Espíritos, às 19h30, às 20h30, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta-feira, o Livro dos Espíritos, às 15h30. À noite tem o estudo do Livro dos Médiuns, que é para o pessoal que já está participando. E no domingo à noite nós temos, a partir das 17h30, o estudo sistematizado, e depois das 18h30 até as 18h30 até as 19h30, um estudo do livro da Joana, e das 20h30 até as 21h30 nós temos até as 20h30, aliás, nós temos o segundo estudo do livro. Fica o convite para, se assim quiserem, ok? Participarem conosco das nossas atividades lá, beleza? Para quem não conhece, o Centro Espírita Paz do Senhor fica ali atrás do Angelone, na rua Dr. Jocurim, passando o rio, ok? Mas nesse momento nós estamos fazendo virtual. Só terça-feira de tarde que nós estamos fazendo atendimento fraterno presencial, das 14h30 até as 16h, e nós estamos lá para receber alimentos, cesta básica e tal, e as pessoas que necessitam vão lá buscar também. E também o atendimento do passe. Eu agradeço a atenção de todos, desejo uma excelente tarde, que todos tenham muita paz e muito amor. Que assim seja.